versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel. Dentre eles achavam-se dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Vocês já ouviram falar desses homens? Sadraque, Mesaque e Abednego? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peça aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, e o vinho que deviam beber, ele dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Tem sido o tempo determinado pelo rei para que trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxesse a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Amém. Até aqui. Quando a irmã me deu o convite para fazer a palavra do Senhor neste lugar, e eu fui orar a Deus e pedir: Senhor, o que falar para os jovens e adolescentes neste tempo que a gente está vivendo tão difícil? Deus me trouxe à memória uma coisa, que hoje em dia, não só hoje, mas como antigamente também, no meu tempo de adolescente também de jovem, é muito visto a aparência, né? A gente luta muito pela nossa aparência. A gente quer estar bem, a gente quer estar bonita, a gente quer estar aparentemente apresentável. E a gente acaba esquecendo da nossa essência, do que tem dentro de nós, do que Deus colocou dentro de nós. E aí, orando a Deus me levou até esta palavra, que Daniel, ele era um jovem de há mais ou menos 17 anos aproximadamente. Daniel vivia em Jerusalém, ele era da linhagem real. Ele viu o profeta Jeremias falando ao povo para se converterem, para parar de adorar os ídolos, para se voltarem para Deus, que o perigo era iminente, que ia vir povos de outros lugares, ia sitiar a cidade, mas se o povo se arrependesse, voltasse ao Senhor, deixasse as aparências, voltassem para Deus, Deus sempre dava uma mensagem também de esperança, de misericórdia. A mensagem do profeta Jeremias, contemporâneo de Daniel, era de juízo, mas também trazia misericórdia e esperança, se o povo se voltasse para Deus. De repente, Daniel, com 17 anos, se viu preso, levado cativo, junto a um monte de gente da cidade dele, do país dele, para uma outra terra distante, para um outro rei, aonde tinha outros deuses, que não conheciam o Deus de Israel, que não adorava o mesmo Deus dele. Foi separado dos seus pais. Você já se imaginou, nesse exato momento, alguém vir e te levar como prisioneiro para uma terra distante, longe dos teus pais, e ainda te proibisse de adorar o teu Deus, e quisesse lá te trocar o teu nome? Trocar o teu nome para que tu viesse a esquecer da onde tu veio, da onde tu nasceu, quem tu era, e passasse a ser dali para frente outra pessoa, a quem tu não era.
Assim aconteceu com Daniel e os 3 jovens. Foram trocados imediatamente o nome deles, para que eles se esquecessem da essência deles, do Deus deles. Deram nomes pagãos. Só que aqueles jovens e Daniel, eles tinham convicção de quem eles eram. Eu anotei algo aqui para eu não esquecer. O poder da influência. Daniel se apegou a 3 jovens amigos. Hoje em dia, gente, meninos e meninas que estão aqui, cuidado com quem vocês trazem para perto, cuidado com os amiguinhos. Cuidado quem é o teu confidente, para quem tu conta os seus segredos. A pessoa que tem que estar do teu lado, ela tem que ter no mínimo a mesma fé que tu. Porque senão ela vai te influenciar. A gente pensa às vezes, mas eu vou ganhar para Jesus. Mas muitas vezes, se nós não tivermos convicção de quem a gente é em Deus, a gente acaba sendo influenciado. Eu já li o texto de Daniel. Daniel, ele tinha convicção de quem ele era e quem devia lealdade. Daniel sabia que ele devia lealdade a Deus. Quando trouxeram ele para comer das iguarias do rei, beber do vinho do rei, Daniel sabia que aquela comida ela era consagrada a ídolos. Isso na lei, Deus deixou claro que não era para comer nada oferecido a ídolos. Deus deu a lei. Daniel se criou ouvindo o pai dele e a mãe dele. Ele era obediente aos pais, porque tudo que ele aprendeu até os 17 anos, ele guardou no coração. Porque ele fala na oração ao Deus dos meus pais. Então vale também honrar e obedecer o pai e a mãe, adolescentes que estão aqui, e jovens. Ele foi tirado dos seus pais, da cultura, da família. Eu lembro que quando eu fui para Brasília, que a gente ganhou um presente de Deus, de ir para Brasília, e Deus faz as coisas como Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele usa quem Ele quer, e nós não somos melhores que ninguém. Mas Deus, Ele movimenta as coisas, e Ele faz acontecer. E Ele nos levou para Brasília, eu e a Alicia, e na primeira noite que a gente esteve lá, a Alicia desatou a chorar. Na madrugada, eu tive até que orar por ela. E eu disse, por que tu tá chorando, Alicia? Porque eu não aguento mais a saudade de casa. Porque ela estava num lugar muito distante, diferente, onde o povo até conversa diferente. A língua é a mesma português, mas tem um sotaque diferente e parece que a gente estava num lugar totalmente estranho. Aí eu falei para ela, pois é, mas Deus tem um chamado na tua vida para missão, para viajar, para cantar, para ganhar almas. E Deus vai ter que te treinar. E se tu não suporta uma viagem dessa, que dirá fora do Brasil? Às vezes a gente quer muita coisa de Deus. E Deus não nos dá porque Ele sabe que a gente não aguenta. A gente fica brigando com Deus, por que não me deu? Porque fulano tem, eu não tenho. Aí Deus fica, porque se eu te der, tu vai te perder, meu querido. Amém. Então por isso, Deus nos treina. Então Deus estava nos treinando naquele lugar. E Daniel não foi diferente. Só que para ele foi pior. Imagina, ele ouviu falar que ia ser 70 anos de exílio. 70 anos cativos em outro lugar. Se ele tinha 17, 60 anos, faz as contas, 87 anos. Meu Deus, ele poderia muito bem ter brigado com Deus, deixado a lei de Deus e dizer a verdade. Esse Deus de Israel não vale nada mesmo, permitiu que nós somos cativos, eu vou chutar o balde, vou mergulhar nas iguarias do rei, vou ficar com todas as meninas do palácio, já que eu sou inteligente, né? E porque o rei mandou chamar jovens diferentes, que fossem sem problema nenhum, sem defeito, e que fossem doutos e inteligentes. E Daniel era inteligente, ele podia pensar, mas eu sou o cara mesmo. Eu vou gastar minha vida no mundão, vou ficar aqui preso, vou sair daqui velhinha, não vou conseguir nada na vida. Porque a profecia era de 70 anos. Mas Daniel não. Porque tinha convicção de quem ele era, de quem Deus era e que Deus podia fazer. Aleluia. E a vida dele não estava a olhar só na terra. Nos 70, 80 anos que ele podia viver, estava na eternidade. Ele sabia que a essência dele vinha do céu, ele era eterno. Não interessa quanto tempo a gente viva. O importante é tu ter certeza quando tu vai. Amém. Uma hora ou outra a gente vai. Eu sou testemunha do milagre. Deus me curou de um câncer, curou ela, a Raquelzinha do câncer, o deserto que aquela mulher passou foi maior do que o meu, terrível. Mas Deus levantou. Deus levantou Lázaro, né? Lázaro voltou a morrer, não voltou a morrer já, né? Mais de 2000 anos atrás morreu. Mas o que Deus faz? Deus permite, Deus nos dá milagre para que a nossa fé seja trabalhada, para que a gente continue, não nos esmoreça, não ficamos definhados, incrédulos. Então Deus permite os milagres no nosso meio, porque Ele é um Deus que Ele faz sim.
Mas é como dizia o irmão, é um milagre provisório, porque se Jesus não voltar, daqui uns anos eu vou morrer. Mas para onde que eu vou? Eu quero ter certeza que eu vou para o céu, porque é lá o nosso lar. Amém? Amém. Ele ficou com alguns amigos. Vocês acham que era só eles que tinham sido prisioneiros? Claro que não, tinha centenas de jovens comendo lá. Só que ele ficou com aqueles 3 amigos que tinham a mesma fé e a mesma convicção que ele. Que era Sadraque, Mesaque e Abednego, era um nome babilônico que deram para eles. Cada um elogiando um Deus pagão. Um Deus que não é Deus, né? Porque só existe um Deus, que é o nosso Deus. Ele não teve medo de dizer não. Hoje em dia a gente fica simples, mas é que eu vou magoar fulaninho, vou perder a amizade, ter conveniência, ela é rica, ela tem mais dinheiro que eu, né? Se eu disser não pra ela, eu vou perder o que eu posso ganhar com ela. Né? Não é assim às vezes? Mas o fulano mora numa casa boa, tem um carro bom, tem uma moto. E aí se eu disser não pra ele, ai Jesus, eu te adoro, o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração, eu te adoro, tá? Mas é que o Senhor sabe, não posso dizer não, né? Nós temos no século XXI, as coisas mudaram, o Senhor sabe o que é. E a gente acaba negando o nosso Deus, negando a nossa fé e deixando o inimigo entrar na nossa vida e dominar. E Daniel disse, não, eu não quero, eu não vou me contaminar. Tem uma tradução da palavra que diz que ele assentou no coração, ele determinou, ele teve convicção, eu não vou. E ele não estava se importando se isso custasse a vida dele. Não me interessa se vão me matar, se o que vai acontecer comigo, mas eu vou dizer não. E ele pediu um teste, ele fez um teste de 10 dias. E Deus dirigiu Daniel a fazer isso. Porque quando está nas mãos de Deus, Deus te direciona, meu querido e minha querida. Deus te direciona a fazer as coisas. E quando Deus sabe que o teu coração está nele, ele vai abrindo as portas. E ele faz aquele ímpio, de duro coração, trabalhar a teu favor. Deus faz isso. Deus é poderoso. Não existe ninguém mais poderoso que o teu Deus. Amém. Aleluia a Deus. Apesar de conviver com outros jovens diferentes, ele não foi influenciado. Eu já falei antes, às vezes eu pulo meus tópicos, quando eu vejo eu já falei. Ele não foi influenciado na linhagem deles lá. Os outros jovens se esbaldaram, né? Porque a Bíblia não fala neles. Engraçado, né, que a Bíblia trouxe o nome de Daniel, engrandeceu Daniel. Deus deu para ele inteligência, além do que ele já tinha. Deus encheu ele de sabedoria, de conhecimento e talento, inteligência para discernir sonhos, interpretar sonhos e visões. Deus deu para Daniel. Coisa mais linda, Daniel tem 12 capítulos do livro. Eu aconselho vocês a lerem e a relerem e a estudarem para vocês verem o que o nosso Deus pode fazer quando um jovem decide servir a Ele. Deus leva até o fim da vida fazendo tudo, usando aquela pessoa para mudar a situação e histórias, onde ele vive, tudo é mudado. Quem governava lá na época era Nabucodonosor, era ele que reinava. Mas quem governava, quem era soberano era Deus através de Daniel. Daniel orava a Deus do céu. Ele não se contaminou, ele confiou em Deus. E com isso, Deus deu para ele a inteligência. Quando nós decidimos servir a Deus, Deus sempre nos dará algo. Tu sempre vai se sobressair do outro, daquele colega. Às vezes vão olhar para ti e dizer assim, mas como é que tu conseguiu isso? Eu não consigo há anos. Porque tu tem um Deus que tu deu para ele a tua vida e ele te devolve em benfeitorias que até tu mesmo pensa, mas aonde que eu consegui isso? Deus faz e Deus dá. Deus dá mais inteligência para ti ir bem nos estudos. Deus te dá habilidade para te trabalhar manualmente. Deus te dá inteligência para pensar, raciocinar, para executar coisas que se Ele não tivesse te dado, não seria capaz. E com isso você sobressai. Porque passou os 10 dias. E quando eles foram ver, disse, meu Deus, esse cara ficou 10 dias comendo legumes, não comeu nada dali. E tão mais bonito, mais robustos. Aparência boa. Não, então tá, fica comendo o que vocês quiserem. Provaram que Deus mostrou que Deus é mais capaz do que a comida que eles comiam. Deus faz muito mais aquilo que a gente pensa que vai fazer para ficar bonito. O Bíblia Espírito Santo deixa a gente mais bonita às vezes que cremes caríssimos, hein? Às vezes a gente quer gastar muito, né? E fica horas lá naquela academia, que é bom, temos que cuidar da saúde. Mas Deus nos dá mais força ainda.
nos dá mais robustez, nos dá mais beleza, dá mais brilho no cabelo. Deus melhora tudo na nossa vida. A gente confia nele. Porque ele faz, ele é poderoso para fazer isso. Ele foi um profeta de Deus, Daniel. Daniel cresceu longe de casa, mas ele orava ao Deus do céu e ele profetizou em terra estranha. Ele foi governador e auxiliou todos os reis que passou. Nabucodonosor, depois Nabucodonosor veio Belsazar, depois veio Dário, depois veio Ciro. E ele auxiliou todos esses reis. Também fizeram um complô. Ó, fiquem preparados. Eu digo para Alice lá em casa, ó, não pense tu que quando Deus te usar na terra e tu te dedicar a Deus, que tu não vai atrair para ti inimigos. Tem gente que vai te odiar, simplesmente pelo fato que tu existe. Mas não é a pessoa, é o diabo através da pessoa. Vai usar pessoas para te irritar, sabe? Para cochichar no teu ouvido, coisas e te deixar triste, abatido, angustiado, achando que tu não vai dar em nada mesmo, que essa vida é uma droga mesmo. Vai vir pessoas que vão te criticar, que vão falar mal de ti, mas a palavra de Deus diz assim, ó, bem-aventurados sois quando mentindo falarem mal de vós. Eu digo também para a Alicia, que eu tenho uma adolescente em casa, trabalho com adolescente, e eu digo, tem duas maneiras, ó, duas coisas que a gente tem que ter em mente quando falam da gente. Quando falam mentira, pra gente ficar muito feliz, bem-aventurado, quer dizer muito feliz. Olha, tá feliz, falaram de mim, ai meu Deus, que triste, mas é muito feliz, tem que ficar muito feliz. E o outro é quando fala a verdade, que daí é consequência. Das duas, uma, ou é consequência, ou é porque o inimigo te odeia e tá usando a pessoa para falar mentira e tu tem que ficar feliz. Então isso a gente tem que ter em mente. Daniel, ele não deixou de estudar a palavra de Deus, as escrituras. Ele estava lendo, ele estava estudando os livros, ele tinha tempo para isso. Ele trabalhava no reino, ele governava lá, ajudava, mas ele tinha tempo para estudar. E um dia no estudo ele viu que estava findando, né, há 70 anos de escravidão. Mas ele já estava velho. E antes disso também ele foi jogado na cova dos leões por causa de um complô dos amiguinhos dele lá, que eram companheiros dele de trabalho. E às vezes a gente pensa, mas é meu amigo fulano, posso confiar. Cuidado! Conta tudo para Deus. E se tu estuda na escola, não fica de fofoquinha. Não fica leve e trás. Não fica de um lado de um agora e depois ele vira as costas e fica do lado do outro. Porque quando vier problemas é consequência daquilo que a gente planta. Mas quando a gente permanece firme, sim, sim, não, não, e que tu é com um, tu é com o outro, tu vai adquirir inimigos com certeza, mas Deus vai te livrar. Deus é poderoso para te livrar. Porque quando jogaram Daniel na cova dos leões por causa da inveja que tinham dele, que queriam fazer com que ele errasse, e disseram, não conseguimos ver nada de problema nesse Daniel, ele não erra. Mas nós vamos dar um jeito de acabar com a vida desse cara. E fizeram o decreto, que eu acho que vocês já conhecem, o decreto para não orar, a não ser somente para aquele rei. E o rei assinou o decreto, nunca imaginou que ia acontecer aquilo com Daniel. Porque ele gostava de Daniel. E aí aconteceu que Daniel não deixou de orar, ele não está preocupado com a vida dele na terra. Porque quando Deus der um basta para a tua vida, não adianta tu espernear, que nem está o hino da irmã. Deus dá um basta e pronto. Ele é nosso Deus, ele é soberano, ele sabe tudo. Então, ele foi tirado na cova dos leões, só que Deus tapou a boca dos leões, Deus livrou Daniel. E outro dia quem foi jogado foi os caras que fizeram o complô contra ele, e toda a família deles também se perderam. Então não fica preocupado se falam mal, se debocham, se botam rótulos, se te chama disso, te chama daquilo. Eu no colégio, eu sempre conto onde eu vou, quando eu vou trabalhar com adolescente, eu sempre digo, me chamavam de barata branca no colégio. Porque eu era branca, ainda sou, muito branca e era muito magrinha. Então os guri, ninguém gostava de mim porque eu era feia. Então eu não atraía guri. Todas as minhas colegas atraíam os guri tudo gostavam dela, eu não. E aquilo ali me magoava, me deixava triste. Por isso esse dia eu coloquei no Facebook. Que chato esse negócio de rotular, gente. De falar, de dizer porque teu cabelo é ruim, porque tu tem que ter assim, tu tem que ter assado, que a moda é essa. E a gente fica escravo de beleza e de moda, gente. Deus não quer a gente escravo. Nós somos livres, Deus nos ama. A gente tem que entender que nós somos especiais do nosso jeito. Amém. É do nosso Amém. jeito, do jeito que Ele fez. Se Ele quisesse que eu tivesse
uma altura maior, ele tinha me feito assim, mas ele me fez baixinha. E eu tive que aguentar. Tem que aguentar. Tamo junto, irmão. E louvo a Deus por isso hoje. Porque Deus me fez assim. E eu amo meu Deus. E Ele me ama. Não interessa se me chamam disso ou daquilo. Não me interessa se diz que eu tenho que ficar magro, ou se eu tenho que engordar um pouco, ou se eu tenho que fazer musculação. Não me interessa, senão me abate mais. Meu coração foi curado. Eu sei quem eu sou em Deus. E Daniel também sabia quem ele era, porque Deus enviou um anjo para dizer para ele que ele era um servo amado. Tu é amado. Imagina a coisa linda Deus enviar e dizer para ele que ele tinha ficado fraco com a visão. Daniel tinha ficado tão perturbado com as visões que ele teve que ele ficou doente, ele ficou de cama. Mas depois Deus deu para ele outra visão, onde o anjo veio e colocou assim: te levanta, põe-te em pé, servo muito amado. Isso Deus diz para ti hoje: te levanta, serva muito amada, servo muito amado, levanta. Erga a bandeira, tenha convicção, diga não para aquilo que te afasta do teu Deus. Obedeça a teu pai e a tua mãe. Tu mora com eles, obedeça a eles. Jesus. Amém? Ele orou e clamou pelo povo quando ele viu que estava findando a 70 anos. Ele não tinha pecado. Daniel não tinha. Sabe por quê? Porque se ele tivesse pecado, tivesse na condição que os outros lá, os pais, eles antepassados tiveram, ele poderia muito bem se revoltar com Deus. Eu pequei mesmo, não estou nem aí, né? Mas Daniel orou e se colocou no meio. Ele disse assim, perdoa-nos. Muitas vezes a gente acha que só o outro erra, eu não. Eu fiz porque fulano fez, eu dei troco, né? Porque eu não sou de ferro. Mas Daniel se colocou no meio, disse: Senhor, confessou o pecado do povo, pediu perdão e misericórdia, e clamou e disse: Deus, lembra-te da tua promessa que tu fizeste, que ao cabo dos 70 anos o Senhor ia nos libertar, ia libertar o povo de Israel. E Deus ouviu e libertou através de Ciro. Quando Ciro chegou e sitiou e entrou na Babilônia e começou ele a governar, e ele lá libertou o povo de Israel e disse: voltem para a terra de vocês. Só que Daniel não voltou, porque ele já estava velho. Então ele não quis voltar, ele continuou lá na corte, ele continuou. Aí eu coloquei que vale a pena servir a Deus verdadeiro, renunciar aos passageiros manjares do mundo, que é muito rápido que passa. A nossa vida no máximo na terra hoje, 80, 90, 100, a minha avó viveu até 90. Não vale a pena trocar 90 anos na terra pela eternidade sem Jesus. Não vale a pena. Nunca esqueçam da essência de vocês. É que nem eu vi esses dias o irmão falando, que pode mudar a embalagem. Que o mundo muda, né? Hoje as nossas roupas é diferente, os tecidos mudam, as coisas mudam, o jeito de arrumar o cabelo, a parte do cabelo dos meninos, vai mudando. Pode até mudar a embalagem, mas não pode mudar a essência. A essência tem que continuar. É Cristo no nosso coração, reinando no nosso coração. E nós transbordando Cristo aonde a gente for. E é possível sim ser adolescentes cheios de Deus, porque a Bíblia está repleta de testemunhos. Davi também foi um adolescente escolhido. E ele era rejeitado. Ninguém gostava dele. Deixa aquele lá no meio daquelas ovelhas, aquele irmãozinho feio, nojento, que está ali incomodando, mais novo, incomodativo. Mas Deus viu ele lá, a sinceridade do coração. Deus vê a tua sinceridade do teu coração. Deus vê. O profeta Jeremias chegava aí na frente do templo e dizia: parem de dizer templo de Deus, templo de Deus, templo de Deus. Eles achavam assim: nós vamos continuar pecando, fazendo, acontecendo, porque aqui é o templo de Deus, Deus não vai destruir o santuário dele no meio dos homens. Se enganaram, que foi destruído. Deus não habita em lugar feito por mãos humanas. Deus quer habitar dentro da gente. E o povo achava que eles faziam aquela... que nem muitos fazem, né? Um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja. Falam em Deus hoje a torta e roxo, como diz a mãe no Facebook. Todo mundo, meu Deus é poderoso e cumpre sonhos, mas está lá na balada. Qual Deus? Eu fico pensando, Deus é amor, irmã, Deus é amor. Deus é amor. E como é que tu devolve o amor dele?
Se entregando à prostituição, à homossexualidade, a pervertimento, a desobediência, a decadência moral? É assim que a gente devolve o grande amor de Jesus Cristo na cruz por nós? Pelo contrário, quando a gente sabe que alguém nos amou tanto que pagou um alto preço por nós, a gente é grato ao resto da vida. E a gente quer agradá-lo. E a gente devolve esse amor em forma de atitude. Aleluia. Que maravilha, né, irmãos? Agora veio o assunto, a irmã falou sobre ideologia de gênero, né? Que está muito hoje. Ai, meu Deus. Tá mais é moda, irmãos. Que aonde vai agora é moda. Cuidado, adolescentes. Cuidado, adolescentes. Leiam a palavra. Tirem um tempo para a palavra de Deus. Não tem problema de ficar no celular. Não tem problema de olhar um filme. Não tem problema de assistir um desenho, jogar uma bola, de brincar. Não tem problema. O problema é quando isso se sobressai ao teu tempo com Deus. Amém. Porque tu é influenciado. Então, se tu tirar um tempo para estudar a Escritura, estudar a Palavra de Deus, tu vai entender que a gente está vivendo os últimos dias da igreja na Terra. Está acontecendo tudo. Em Timóteo fala que nós viveríamos tempos difíceis. Tempos difíceis onde o certo é errado. Pode ligar o ventilador, viu, por causa do bichinho. Tempos difíceis, e eu vou ler para vocês aqui, ó, antes de encerrarmos para nós orar. Timóteo, achem aí. Jesus, aleluia. Obrigada, Maria. Segundo Timóteo 3, se vocês não acharem, depois vocês marquem para ler em casa. Que diz assim, ó, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Tem muitos que têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. Foge. Tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque quando a gente quer servir a Deus, muitos vão virar as costas para nós, dizendo que a gente é santarrão, ai, porque agora é modernidade, mudou, tudo é fobia hoje, tudo é fobia, qualquer coisinha a gente entra em depressão, os pais hoje têm que caminhar e pisar em ovos para educar os seus filhos, porque qualquer coisinha magoa fulaninho vai pro quarto e se mata. Gente, essa geração de agora carece muito mais de Deus, urgentemente do Espírito Santo. E quando ele entra no nosso coração, ele cobre todos os vazios, que nem diz a irmã. E tu não sente vontade de tirar a tua vida. Tu não sente depressão por causa que alguém falou do teu cabelo, ou porque alguém te chamou de alto, de baixo, de gordo, de magro. Tu vai pro teu quarto e sabe quem tu é. Muito a gente vê agora adolescente. Eu, quando eu tinha 20 anos, eu entrei em depressão e síndrome de pânico. E eu passei 10 anos da minha vida tomando remédio para isso. E era crente, ia na igreja, não conseguia entender. E eu dizia, meu Deus, me ajude, me tire desse buraco. O Senhor é o meu Deus. Até que Deus enviou alguém que orou comigo. Eu tomei o remédio, fui no psiquiatra, fiz o tratamento, fiz a minha parte. E hoje nunca mais eu tomei remédio. Faz 10 anos que eu não tomo nenhum remédio para depressão. Quando eu estou muito triste, porque a gente vive num mundo difícil, que oprime a gente, eu vou para o meu quarto, me derramo nele. Façam isso. Encontra Jesus no cantinho lá do teu quarto. Tenha um momento para Ele, confesse para Ele. Conte teus problemas para Ele. Não se sinta menosprezado, pobre coitado, autocomiseração, que o pobre de mim, que tudo é comigo, porque eu sou pobre, porque eu não tenho, e papapi, só reclama. Fixa teu olhar no céu, esquece o passado, que passou. Nós não podemos trazer de volta o passado, já passou. E o que a gente fez no passado, Deus já perdoou. É da agora para frente. Amém. Eu tinha separado outro texto aqui para ler com vocês também, eu vou ler. Que é Romanos. Aqui, Romanos 1 e 8. Romanos 1, com 18.
A palavra de Deus é maravilhosa, a gente começa a ler, gente, e vocês começam a ter sede. Eu digo para os adolescentes que eu trabalho, sabe, que quando tu começa a buscar Deus, a orar, a ler a palavra, começa a te dar uma angústia quando tu não tira tempo para fazer isso. Tu tá lá no teu trabalho, tu tá nos teus estudos, tu tá em alguma coisa, mas tu tá com o coração lá. Ai, não vejo a hora de pegar para me terminar de ler. Para ver onde é que termina essa história, o que Deus tem para mim. E aí em Romanos, aqui Paulo fala sobre a ira de Deus. Naquele tempo andavam vivendo de tudo que é jeito as pessoas, sabe? Vivendo homem com homem, mulher com mulher, fazendo coisas abomináveis diante de Deus. E Paulo escreveu isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Como a gente está vivendo um mundo de injustiça, não é mesmo? A justiça está imperando. E nós cristãos, como igreja, nós temos que clamar por justiça, para que Jesus volte. Hoje a gente só quer benfeitorias na terra, a gente quer ter carro, quer ter casa, a gente quer casar, a gente quer passar na faculdade, mas a gente esquece de dizer: Jesus volta. Como Daniel viu pelos livros que estava no tempo, esses dias de Senhor, mas pelo livro a gente está vendo que está no tempo também do Senhor voltar. Volta, Jesus. Olha para esse povo, olha para a tua igreja, Senhor. Nos ajude a nos manter de pé nesse mundo difícil, gente. Está difícil se manter de pé. Mas Deus garante a vitória para aqueles que querem. Amém. Tu tem que querer. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Não tem como dizer que Deus não existe, dizer: mas Deus não se revela para mim. Ele se revela através das coisas criadas, do sol todos os dias, da chuva que cai, da nuvem, do passarinho. Só que é tão corriqueiro, a gente está tão acostumado com isso, que a gente não para olhar um pôr do sol. A gente acha que é normal, a chuva caindo, é água do céu. Mas que coisa linda, uma água cair do céu. Um passarinho voando, uma flor que nasce. Um gatinho que mia em casa. Tu já olhou a cor do olho do gato, coisa mais linda? E quando eu olho pro meu gatinho, olho a cor, eu choro. Eu digo: só um Deus para criar isso. Quando tu olha para ti no espelho, olha tuas veias. Já parou para pensar, olhar dentro do teu olho, cada veinha que tem ali? Olhou o teu corpo, como é que funciona? Quando tu come por dentro, eu olho às vezes, porque eu sou muito curiosa, para ver o que acontece quando tu toma água. Um Deus fez, gente. Ele se revela para nós através das coisas criadas. Só que a gente não tem tempo para ver. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo o conhecimento de Deus, não glorificado como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Hoje está comum a filosofia. Porque eu penso assim, porque é do meu jeito. Eu acho que é assim. Não, essa é a minha opinião. Está cheio de opiniões. A convicção não. Só teorias, até agora. Tudo teorias. Chega de teoria. Vamos para a convicção que existe um Deus poderoso.